Eu vou fazer aqui alguns exemplos de operações com números irracionais. Eu pedi pela mensagem lá no Moodle, né, que vocês me enviassem exemplos que vocês gostariam de ver nesse vídeo. Só a Laís enviou e a Dora entrou em contato, mas também não enviou nenhum exemplo prático mesmo, né? Então eu fiz a seleção aqui de alguns exemplos para ver se contempla o que vocês estão com dúvidas. Não tenho certeza se vai contemplar ou não, mas de qualquer forma a gente tem o nosso encontro virtual na terça-feira, que a gente pode tirar mais dúvidas em relação a isso daqui, né? Vamos lá, eu vou tentar organizar aqui um pouco do que é do que constitui, né? Do que a gente precisa para saber resolver operações com números irracionais nesse vídeo. Então, pega o caderno de matemática, se organize, pause o vídeo sempre que você julgar necessário, faça as anotações no caderno, tenta fazer sozinho os exemplos para ver como você está com esse conteúdo, né? Se coloque aí como um estudante nesse momento que está estudando esse conteúdo e tem que aprender esse conteúdo. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe é um exemplo simples no sentido de que é um número pequeno, é uma raiz quadrada, né? Não é uma raiz cúbica, é o raiz de 8. Galera, lembrando também que no Khan Academy eu selecionei alguns vídeos que explicam como se faz raiz cúbica, raiz quinta, raiz enésima, assim. A gente fala raiz enésima com... Quando eu falo raiz enésima, eu quero me referir a qualquer raiz com a raiz com qualquer índice possível, tá? Raiz enésima. Então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta. Então, a gente fala raiz enésima. Eu lembro que quando eu me deparei com esse termo a primeira vez, eu achei muito esquisito. Eu estava no nono ano, estava fazendo cursinho para entrar no Cefet e eu achei muito esquisito quando o professor falou raiz enésima de alguma coisa. Mas que estranho esse N. Esse N quer dizer uma forma generalizada de raiz quadrada ou raiz cúbica ou raiz quinta, é uma raiz enésima. Porque as operações que valem para uma raiz enésima valem para a quadrada, vale para qualquer outra, tá? Bom, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, exemplo 1. Eu coloquei aqui no exemplo 1 a raiz de 8. Esse número, ele é um número por si só, mas ele pode ser simplificado, tá? A forma simplificada dele, para a gente colocar ele nessa forma simplificada, a gente precisa de lançar a mão de dois conhecimentos. Primeiro conhecimento, raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho a raiz quadrada de um produto, de um número vezes o outro, eu posso transformar essa raiz do produto em produto das raízes. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante que a gente tem que saber para simplificar isso daqui. Outro conhecimento importante que a gente precisa para fazer essa simplificação é que a raiz quadrada, aqui no caso, né? Mas poderia ser n, vou fazer ela generalizada daqui a pouquinho. A raiz quadrada de qualquer número elevado a 2, uma operação cancela a outra. Então, elevar ao quadrado e tirar a raiz, uma operação cancela a outra e isso é igual a x. Isso é importante. Eu tô colocando x aqui e tô supondo que x seja positivo e tal, tá bom? Eu posso dizer também, vou até tirar isso aqui. Pronto. Eu posso dizer também, de uma maneira mais generalizada, que a raiz enésima de x elevado a n é igual ao próprio x. Porque aí eu levo isso daqui de uma forma mais generalizada. Eu posso dizer, por exemplo, que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual ao próprio 2. Porque se eu elevo ao cubo e tiro a raiz cúbica, uma operação cancela a outra, né? Lembrando, galera, que raiz
quadrada, por exemplo, de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, tirar a raiz quadrada de um número é procurar um número que vezes ele mesmo volta nesse radicando aqui. Raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então, se a gente pensa na raiz cúbica, por exemplo, de 8, a gente tem que pensar num número que vezes ele mesmo, um número que elevado ao cubo vai dar 8. Então, aqui no caso seria o 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Né? Lembrando que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, tirar a raiz cúbica de um número que está elevado ao cubo, a gente tem uma operação que cancela a outra operação e aí fica só o número que está lá dentro. Aqui no caso, o 8 ele não está em forma de potência, né? Por isso que não ficou o número que está lá dentro. Mas eu poderia escrever aqui como 8 é 2 elevado a 3. Então, esse corta com esse não é cortar, né? Não é cortar, né? Tipo, uma neutraliza a outra e isso vai dar 2. Pronto. Então, esses dois conhecimentos são os conhecimentos fundamentais que a gente precisa para simplificar essas raízes. Então, raiz de 8, como é uma raiz quadrada, eu tenho que pensar numa forma de reescrever esse 8 de forma que eu consiga usar essa propriedade e simplificar ele o máximo possível. Bom, tem pessoas que fazem isso usando a fatoração. Então, eu vou lá no 8 e fatoro. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, muita gente faz assim, você também pode fazer isso. Olhou para o número? Ah, vamos fatorar esse número, tá? Então, eu sei que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Como eu estou calculando uma raiz quadrada, eu vou transformar esse 8 aqui num produto de números que lá dentro tenham quadrados perfeitos. O que eu estou querendo dizer? Se eu estou tirando a raiz quadrada, eu vou fazer duplinhas aqui, o máximo de duplinhas que eu puder, porque eu posso escrever esse 8 como, aqui no caso, 2 elevado a 2 vezes 2. Se você fizer essa conta, você volta no 8. Essa faturação, vocês viram isso no ano passado, né? Não é matéria nova. Então, a raiz de 8 pode ser escrita como raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. O que eu fiz foi reescrever o 8 como um produto onde aparece quadrados perfeitos, porque assim eu consigo extrair esse número de dentro da raiz, tá? Poderia também, em vez de fatorar, poderia já pensar nesse número como 4 vezes 2. É uma possibilidade. Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim para números menores. Então, o 8 eu sei que é 4 vezes 2. Aqui no caso, a gente vai usar agora esse primeiro conhecimento aqui. Ó. A gente tem aqui um produto que eu posso transformar em duas raízes. Então, fica raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2. Fazendo paralelamente aqui embaixo, vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 2. O segundo conhecimento entra em cena, né? Raiz quadrada de 2 elevado a 2 eu posso simplificar, então isso aqui vai ser 2 raiz de 2. Aqui eu vou só fazer o raiz de 4, que é 2, 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 é uma maneira de escrever o raiz de 8. Raiz de 8 é igual o 2 raiz de 2. Os dois representam o mesmo valor. A diferença é que aqui ela tá escrita de uma maneira simplificada, com a raiz com um número lá dentro que não dá para simplificar mais. E aqui ela tá escrita com um número não simplificado ainda, tá? Esse é o raiz de 8. No exemplo 2, eu vou pegar um número um pouquinho maior, mas vocês vão ver que a ideia é a mesma e os conhecimentos que a gente usa são esses dois conhecimentos aqui, ó. 324 é um número bem grande, né? Eu posso ir quebrando esse número, escrevendo ele como 4 vezes alguma coisa, como 3 vezes alguma coisa, mas como é um número muito grande, eu vou preferir fatorar mesmo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui no cantinho da tela o 324 e eu vou fatorar esse número.
Então, eu tenho 324 por 2, que vai dar 162, por 2, que vai dar 81. Legal, já tem uma duplinha, eu sei que essa duplinha vai sair da raiz. 81 eu não consigo dividir por 2, eu vou dividir por 3, dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu tenho várias duplinhas, hein? Eu quero tirar a raiz quadrada, então eu vou fazer duplinhas. Quem não entrar na dupla, eu não consigo tirar da raiz. Então, eu posso escrever o 324 como 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Usando o segundo conhecimento aqui, vou dividir em 3 raízes. Tem gente que já faz direto, pode fazer, tá? Se você já está com destreza de fazer direto, pode fazer. Mas a ideia é essa, ó, é transformar em 3 raízes. Mas pode fazer direto, se você já tiver essa destreza. Esse aqui cancela, fica só o 2, esse aqui cancela, fica só o 3, esse aqui cancela, fica só o 3. Então, raiz de 324 é igual a 18. O que significa que 18 vezes 18 dá 324. Essa é uma forma de fazer, tá? Exemplo 3, raiz cúbica de 54. Pode simplificar, pode reescrever em forma de produtos, pode fatorar, vou fatorar. Por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Se você identificou agora nesse vídeo que a sua dúvida tá aqui, ó, você vai procurar na internet como fatorar um número. E aí você vai estudar isso, porque isso é repertório do 8º ano, tá? No Khan Academy também tem vídeo sobre isso que você pode procurar lá, fatoração de números. E aí você pode estudar por conta própria. Aqui eu tenho uma duplinha. Mas lembrando que a gente está fazendo raiz cúbica. Então, se é raiz cúbica, eu tenho que ter um número ao cubo, né? Lembrando que a gente conversou aqui em cima. Então, eu vou fazer trios. Então, raiz cúbica de 54 pode ser escrito como raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 3. Que eu posso simplificar aqui. Posso separar em 2 raízes cúbicas. E eu sei que raiz cúbica de 3 elevado a 3, um corta com o outro, só sobra o 3, então isso aqui vai ser 3 raiz cúbica de 2. Porque isso aqui dá 3, isso aqui não consigo simplificar mais. Eu vou limpar a tela, façam os registros, e agora a gente vai para o exemplo 4, que envolve mais coisas, tá? Limpando. Bom, exemplo 4. No exemplo 4, a gente tem uma soma de números irracionais. Na realidade, a gente não sabe se são todos irracionais, né? Parece que sim, não tem nenhuma raiz exata aqui, então parece que sim. Só que eu não posso pegar o raiz de 12, que eu sei que é um valor, né? Um valor que vezes ele mesmo dá 12. Eu sei que o raiz de 12 é um número entre raiz de 16 e raiz de 9, então um número entre 3 e 4. E somar com raiz de 48, que é um número ali entre menor que 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Eu não posso vir e somar isso daqui, são valores que eu não conheço, né? Assim, não dá para eu expressar a soma disso daqui. A raiz de 12 mais a raiz de 48 não é a raiz de 60. Não é. Façam as contas, peguem a calculadora, calcula mais ou menos a raiz de 12, calcula a raiz de 48, soma isso e vê se dá, tá? A raiz de 12, assim como eu falei, é um número entre 3 e 4, então é 3, alguma coisa. A raiz de 48 é um número menor que 7, mas é um 6, alguma coisa muito próximo de 7.
A raiz de 60, olha, se eu somo esses dois, eu já tenho aqui quase 10, tá? 6, quase 7, mais 3 e alguma coisa, dá quase 10 isso daqui, ó. Quase 10. Ou maior que 10, eu vou colocar até aqui, 10 aproximadamente, tá? Para ficar mais bonitinho. Mas a gente sabe que é um próximo de 10 maior que 10. Raiz de 60, se a gente for analisar, ó, é um número menor que raiz de 64, menor que 8. Então não é. Raiz de 12 mais raiz de 48 não é raiz de 60. Eu não posso vir aqui e somar esses dois radicandos para encontrar o valor. Sacaram? Então, quando eu tenho raiz de 12 mais raiz de 48, eu não posso vir aqui e simplesmente somar esses dois números e encontrar porque os valores não são os mesmos. Ao passo que, lembrando que se eu tenho raiz de 12 vezes raiz de 48, eu posso transformar isso tudo numa raiz só. Lembra? Na multiplicação eu posso fazer isso. Na soma e na subtração, não. Então, enfim, o que a gente faz quando a gente tem uma coisa dessa aqui do exemplo 4? A gente simplifica cada um deles e olha se tem raízes semelhantes. O que são raízes semelhantes? São raízes que têm a parte irracional igual. Por exemplo, 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Essa raiz é semelhante a essa. Eu tenho 3 vezes esse valor. Aqui eu tenho 2 vezes esse valor. Se eu coloco tudo num balaio só, eu tenho aqui 5 vezes o mesmo valor. Se você pensar isso aqui como segmento, né? Aqui eu tenho 3 segmentos de raiz de 5, aqui eu tenho 2 segmentos que valem raiz de 5, então eu tenho um total de 5 segmentos que valem raiz de 5. Então, isso aqui são raízes semelhantes. Eu só consigo juntar raízes quando elas são semelhantes. E aí funciona como se fosse, lá no oitavo ano, o x, né? 3x mais 2x, eu conservo o x e somo só os números, porque eu conservo o valor que eu estou somando aqui. Aqui é a mesma coisa. E eu não posso, por exemplo, fazer raiz de 5 menos 2 raiz de 3, por exemplo, porque são valores diferentes. Então, isso aqui não tem como simplificar mais. Eu só consigo juntar raízes semelhantes. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplificar o raiz de 12, o raiz de 48, o raiz de 8 e o raiz de 50 e ver se tem raízes semelhantes ou não para a gente juntar, tá? Vamos lá. Raiz de 12 pode fatorar, ou eu prefiro escrever raiz de 12 como raiz de 4 vezes 3, que é igual a raiz de 4 vezes raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3. Simplifiquei o raiz de 12. Raiz de 48 pode fazer aquele método que a gente fez antes, que foi a fatoração, ou você pode também quebrar esse número. Eu vou pensar nesse número como 6, 12, 18, 16 vezes 3. Ah, professora, eu não vou pensar isso, então faz a fatoração. Tá? Simples assim. Eu sei que o 48 é 16 vezes 3 porque eu já fiz isso muitas vezes, então para mim é fácil de pensar isso. 6, 12, 18, tal. Pronto. Eu sei que isso aqui é raiz de 16 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, desculpa. Então, raiz de 16 eu consigo resolver, o raiz de 3 eu não consigo resolver, vai ficar 4 raiz de 3. Olha que a gente já tem raízes semelhantes e dá para a gente juntar numa soma ou numa subtração. Raiz de 8 a gente fez nesse vídeo, que foi 2 raiz de 2. E raiz de 50 a gente tem que simplificar também, faz a fatoração ou vai quebrando esse número. Eu sei que ele é 25 vezes 2, dividir em duas raízes, vai ficar 5 raiz de 2. Agora, com todos simplificados, eu vou olhar para essa soma, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 e eu vou olhar o que eu posso e o que eu não posso juntar. Eu só posso juntar irracionais que tenham raiz semelhante, né? Então, eu posso juntar esse com esse.
2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 são 6 do mesmo. Da mesma forma que aqui eu tenho 2 raiz de 2 e eu tiro 5 raiz de 2, eu fico devendo 3. 3 raiz de 2. Então, esse é o resultado. Não dá para juntar mais, mas está na sua forma simplificada. Por fim, eu vou fazer aqui para a gente o exemplo 5. 2 raiz de 2 vezes raiz de 18. Esse exemplo é um exemplo pedido pela Laís. Vou usar aquela propriedade que a gente viu, que toda vez que a gente tem uma multiplicação, a gente pode colocar dentro de uma mesma raiz, né? Então, esse aqui vai ficar 2 raiz de 2 vezes 18. Eu posso colocar isso aqui, o 2 e o 18, numa mesma raiz, porque os dois são raízes quadradas. Isso aqui vai dar 2 raiz de 36. Raiz de 36 a gente sabe resolver, é o 6. Então, vai ficar 2 vezes 6. Esse é o 12 disfarçado. Há uma outra maneira de fazer isso, que é interessante agora para vocês. 2 raiz de 2 vezes o raiz de 18, eu consigo simplificar esse raiz de 18 como raiz de 9 vezes 2, que é igual a 3 raiz de 2. Então, o raiz de 18 é igual a 3 raiz de 2. E aí é interessante pensar neste exemplo. Número raiz de 2 vezes número raiz de 2. A gente sempre vai fazer número com número, raiz com raiz, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 6 vezes raiz de 4, que é o próprio 2. Então, vai ficar 6 vezes 2, que é 12. Isso aqui é interessante, vai aparecer muito para vocês aí durante o nono ano, ensino médio, que é quando você tem, né, um número raiz, outro número raiz, e você está na multiplicação. Limpando. Para finalizar nossa aula, eu queria mostrar para vocês o seguinte: se eu tenho um número, raiz de alguma coisa, vezes outro número, raiz de outra coisa, isso pode ser isso, igual, né? Isso aqui sempre vai ser número vezes número, raiz vezes raiz, e você pode colocar dentro da raiz, tá? Um exemplo numérico: 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3. Na multiplicação, você consegue juntar esses dois. Na soma, não. Então, aqui vai ficar 10 raiz de 6, que é 2 vezes 3, 6. Ok? Bom, uma outra coisa interessante de eu mostrar para vocês, para finalizar agora, né? É isso daqui, ó. Eu não coloquei entre os exemplos, mas eu acho que é importante. 3 raiz de 2 ao quadrado. Eu já fiz isso em algumas aulas e a gente vai continuar fazendo durante o nono ano, porque isso cai na resolução dos problemas do nono ano, tá? A gente vai se deparar com essas contas o tempo inteiro. E aí vai ter que parar, revisar, estudar, aprender. Então, qualquer número ao quadrado é esse número vezes ele mesmo. Caímos aqui numa situação dessa. Número vezes número, raiz vezes raiz, que é o raiz de 2 vezes o raiz de 2. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui é o 3 ao quadrado vezes o raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui na potência de um produto, a gente consegue distribuir esse expoente, né? Então, aqui vai ficar 9 vezes 2, que é o 18. Ah, professora, não entendi. Você vai voltar, rever este vídeo e ir fazendo no seu caderno e colocando balãozinhos e revendo a explicação e tentando entender isso daqui. Matemática a gente não aprende em 1 minuto, a gente não aprende rápido. Matemática requer paciência, requer vontade e requer tempo de estudo, tá bom? Então, volte, assiste o vídeo novamente, faça alguns exemplos você mesmo, crie alguns exemplos, volte na lição de casa, reveja
E se coloque neste papel de aprendiz, porque a gente não aprende matemática de uma hora para outra e nem de uma forma muito rápida. Um abraço para vocês e um coraçãozinho. Até mais.